Olá, pessoal. Esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Hoje, como o chefe não está, eu assumi a chefia da casa. Então, hoje eu que dou as Motim, ordens aqui, motim. viu, Acaiabinha? Você vê que ele Eu, não ó, sabe nem fazer direito, né, Cabinha? Nem se não apresentou. esperou a gente se apresentar, não se apresentou direito. Tá bom, vai. Eu sou o Bruno Cardoso, vamos lá. É o Ricardo Acaiaba. Eu sou o Fábio Grado Dias. A gente até inverteu as ordens, hein, Caiaba? Tá Não, mas o improvisado chefe aqui. sempre fala primeiro, né, Fabi? Em todo lugar o chefe fala É, primeiro. é. Então, Então, assim, hoje mas, o poder subiu na minha cabeça, aquela história, né, Fabi? Você quer conhecer uma pessoa profundamente, só dá poder pra ela, né? é, e eu, como sou o mais novinho aqui, né, então eu tenho que ser o último a falar. Novinho. Esse negócio dessa idade, ô, Academia, já deu tanta discussão. Lá na minha cidade, eu sou de cidade interior de Goiás, né? E assim, cara, cidade do interior tem as regras próprias, né? Lá na cidade, o que a gente fazia? Eu já fiz isso aí, mas é errado. Não tô falando para as pessoas fazerem, não. Faz igual, não. A gente jogava com a idade alterada. Por quê? Quando você é Era menor, gato, era dá gato. diferença. Gato, chama gato, é isso aí. Dá diferença, por exemplo, se você tiver 10 anos, você jogar com uma pessoa de 8 anos. Assim, Lógico. física, né? Então, Aham. assim. Então, o Fabinho é o Pô, famoso gato, porque eu ele acho que foi registrado com o 2 anos, dois, registro três dele anos. tá errado. E na fazenda também, sabe como é que fazia? Tinha aquele monte de filho, né? E era difícil registrar. Então nascia um, dois, três. Quando tinha um quarto, Aí já quinto filho, fazia indo pra levava casa. todo mundo junto para registrar. Entendeu? Então, esse acho que a história do Fabinho é essa. Na verdade, a cidade dele aí é gato, né? É, Não é então, na idade verdade, eu verdadeira, não. tenho 50 anos, viu, Caiaba? Inclusive. Sabe qual que é a prova? Quando eu falava toda vez? Quem tem mais cabelo branco? É só olhar. Não, É, eu, isso, eu não tenho isso. muito cabelo branco, não. Não, realmente, cabelo branco começou a parecer precoce na minha Eu não vida, tenho. viu? É, e- O meu é mas, transparente. mas assim, estando aqui na minha cabeça, tudo bem. Pode ser branco. Esse é um Ah, problema sério que eu enfrento. Faz anos que eu luto contra a queda de cabelo aí. Mas vamos lá. Vamos, Ó, vamos eu continuar, né? parei tem de gente. lutar faz tempo já. Ó, Ó, Caiabinha, o Emerson tem vai ficar bravo na hora que ele ouvir esse episódio, que ele não Certeza. tá participando e a gente tá aqui. fazendo graçola só, né? É, Trabalhar que é bom nada, né? e aí, o que nós vamos fazer agora Ó, vamos aqui? fazer o seguinte. Eu tenho um caso hoje aqui, Cabinho, que eu acho que quando sei lá, começar a história, vocês já vão matar. Mas é um caso que é um caso bacana, porque tem exame físico, tem história pra gente discutir e diagnóstico diferencial, que aí vocês dois são fera, né? Então, assim, eu vou apresentar um caso, e aí vocês vão discutindo, a gente vai parando. Pode ser assim? Claro. Pode. Esse caso, particularmente, que você vai apresentar, Bruno, eu não faço nem a menor ideia, né, do que seja, né? Eu acho que nem gênero, nem faixa etária, nem se internou aqui na HB. Então, Não, vamos lá, Fábio, mas não. Pode tá, falar. não, é que eu ia comentar que, por exemplo, e tem uma reunião que a gente tem aqui no nosso programa de residência, que é de sexta-feira, que eu sempre, como normalmente são casos difíceis oriundos da enfermaria que eu não passo visita, são casos, é uma reunião às cegas para mim. E eu gosto dessa situação, né? Porque é aquele tal do pensamento, como é que você estaria pensando se estivesse realmente lá diante dele? Quando a gente sabe o desfecho, é natural que a gente faça às vezes, uma discussão um pouco mais enviesada. É verdade. Perfeito, perfeito. Não, aí fica mais Ah, só natural, antes né? de começar. Pode falar, Cabinha. Não, eu ia falar que a gente, sem saber exatamente, vai ficando mais natural o raciocínio que a gente vai Isso. construindo, né? Porque a ideia para o Ó, nosso ouvinte é que a gente não acertar o diagnóstico, né? Eu sempre digo para os meninos, é a linha de condução, né? Qual o raciocínio analítico que você está fazendo faz sentido, né? Isso. Quantas vezes na nossa prática você acaba ao acaso chegando num diagnóstico, num exame que talvez você não fosse pedir, mas acabou sendo realizado. Então, eu sempre sou muito crítico quando o diagnóstico vem ao acaso. Então, assim, eu acho que talvez o legal, né, quando o Bruno traz um paciente aqui que ninguém conheça, né, seria a vida como ela é.
Então vamos lá, vou começar. Ó, então o caso é o seguinte, né? É uma mulher, ela tem 22 anos, ela é branca e ela é 22. oriunda de uma cidade aqui da região, né? Uma cidade pequena aqui da região, cidade de 30 mil habitantes. Solteira e ela trabalha como balconista de um comércio. Por que Uhum. que ela procurou ajuda? A primeira vez que ela veio procurar, ela não foi na emergência, Fabinho, ela procurou um consultório médico, né? Qual que era a queixa dela? Eu vou relatar a história que eu tenho e vocês vão comentando aí conforme vocês achem necessário. Ela referia, né, no dia da consulta, que tinha quadro de dor articular, principalmente nas mãos. Além da dor, ela tinha edema das articulações há 2 meses. Então essa era a queixa que ela foi procurar. Uhum. Há 4 semanas, né, então há 2 meses, há 4 semanas ela começou com um quadro de cansaço. Ela referia que não piorava aos esforços, era um cansaço contínuo, repouso e esforço era igual. E ela reclamava de uma dor em região posterior do tórax, dos dois lados, bilateralmente, que piorava quando ela respirava profundamente. Então foi caracterizada como uma dor ventilatória dependente, sem outras queixas. Então essa era a anamnese que eu tenho para informar para vocês aí no primeiro momento. Só para ficar claro, Bruno, eu estava aqui tomando nota. A dor dela torácica também iniciou há 4 semanas, Perfeito, Fabiano. 4 semanas, junto com o quadro junto de da astenia. cansaço, de Uhum, astenia, cansaço, é uhum. isso aí. Por Tô acaso esse gostando, tô médico que ela gostando desse caso procurou aí. foi o Acaiaba? Porque assim, começou Não, com não foi o começou Facabia, com não. Você, Foi comigo não. artralgia, Ela porque pelo que fala, deu a entender pela história que ela tem várias articulações acometidas, mas não descreveu exatamente todas, né? Falou principalmente em mãos, né? Então eu entendo que não é só mão. Ela tem outras articulações acometidas, mas não falou quantas. Como a mão tem muitas articulações, eu já comecei aqui a pensar num quadro mais poliarticular, né? Porque você pega várias articulações das mãos e incluindo outras articulações além da mão. Então, como a gente costuma dividir, né, só para o ouvinte já ir ajudando no raciocínio, a gente pensa sempre tentar classificar a manifestação articular, né, em alguns grupos, né? Então, por exemplo, no número de articulações acometidas. Então, uma articulação monoarticular, de uma, mais que uma, né, a 4 oligoarticular e mais que 4 poliarticular. Então, para ela, eu pensaria num quadro poliarticular. Ela também descreveu aí edema da articulação. Para a gente caracterizar como artrite, para diferenciar de uma simples artralgia, que seria só dor, né? É interessante a gente avaliar se tem sinal flogístico. E aí o ideal é no exame físico, você comprovar que tem sinal flogístico na articulação. Mas a história, né, de edema articular já começa a induzir a gente a pensar que não é só uma artralgia. Parece que tem uma artrite mesmo, né? Então seria uma poliartrite com uns 2 meses, né, o Bruninho, que você falou? isso. Ela Começou referia o dois quadro meses de articular. evolução. Isso. Então, também é outra forma da gente classificar a manifestação articular pelo tempo de evolução. Então, quando é um quadro menor que 4 a 6 semanas, a gente costuma falar que é um quadro agudo, né? Então, algumas doenças dão um quadro mais agudo, principalmente infecções, né? E quando passa de 4 a 6 semanas, aí depende da sua referência bibliográfica, aí, a gente já começa a pensar em subagudo ou crônico, né? Então, ela está no limite ali entre subagudo e crônico, que seria 2 meses ali. Então, isso já ajuda a gente a agrupar, né? Quais as causas de poliartrite crônica, né? Então, já dá uma enxugada assim no nosso raciocínio, né? Então, eu comecei pensando isso. Aí, o quadro ficou mais florido há 4 semanas, né? Aí a gente já começa a pensar, não é só uma doença que acomete quadro articular, porque ela começou a ter cansaço, né, uma dor ventilatória dependente, torácica, então parece que está envolvendo outros órgãos e sistemas aí, né? Ô, Cabinho, eu posso mudar aqui um pouco o rumo para te fazer algumas perguntas?
Claro. Tô aqui imaginando que o nosso ouvinte, residente ou interno, atendesse um paciente que queixasse-se de artralgia. Que tipo de perguntas na sua construção de anamnese você faria para essa paciente? Então, o que é relevante? Perguntar, por exemplo, de rigidez matinal, se ela é gatilhada por esforço, se ela melhora o esforço. Me fala o que você usualmente pergunta para o paciente quando ele queixa-se de artralgia. Tem duas coisas importantes. Uma é a gente caracterizar bem o quadro articular, que eu vou explicar melhor. E a outra é a gente esquecer o quadro articular e entender o resto da paciente. Que é igual eu estava falando, essa paciente começou a aparecer sintomas extra-articulares. Isso é muito importante para o raciocínio. Então, eu falo porque é comum a gente pegar paciente que foi às vezes no ortopedista, por exemplo, com dor articular, e só viu a dor articular. E aí deixa passar uma doença que envolve outros órgãos sistêmicos e tal. Então, lembrem sempre de esquecer a queixa principal, porque às vezes você não vai fazer o diagnóstico pela queixa principal de dor articular, né? Nesse caso, né? De dor articular. Então, não esqueça de avaliar o resto. Mas falando da dor articular, eu tento fazer isso que eu estava fazendo aqui. Primeiro, classificar em relação ao número de articulações, que eu já expliquei, ao tempo de evolução, também que eu já expliquei, a forma de evolução também. Então, tem doenças que se manifestam em episódios de crise aguda, né? Então, por exemplo, gota, né? Dá uma crise, uma dor intensa por alguns dias e passa, fica sintomático. Aí daí 1 ano tem outra crise. Então, é uma agudo e recorrente, né? Tem doenças que são mais crônicas, né? Então ela começa, vai piorando insidiosamente e não melhora, né? Então é importante classificar também a forma de evolução. Você consegue ir ajudando no raciocínio diagnóstico, né? E acho que era esses. Eu já falei do tempo, E Sim. outra coisa que você do falou número também, de é, Gabi, articulações. para E dos diferenciar sinais se flogísticos, tem né? E dos sinais se é flogísticos, uma para você. artralgia, artrite, e Essa era a até uma quarta coisa que eu artrose, né? estava. Porque paciente mais de idade, você tem um desgaste, você tem a dor do desgaste da Isso. artrose, né? Aí a gente chama de característica da dor, se ela é mecânica ou inflamatória. Então é importante isso que você citou, da rigidez articular, uma dor que conforme vai movimentando, ela melhora, quer dizer, você está usando aquela articulação e ela melhora, isso lembra mais um quadro inflamatório. Mas lembrem, isso é interpretativo, não você pode ter uma articulação com uma artrose lá, que dá um quadro mais mecânico, e ela também inflamar. E aí fica uma dor mista, né? O quadro puramente mecânico, geralmente, ele melhora rápido, né? Você pode até no início do movimento, que a gente chama de protocinética, né? Início do movimento ela incomoda, mas rapidinho melhora. E aí você continua o movimento lá, vai caminhar 20 minutos, aí começa a doer de novo. O inflamatório ele tem uma rigidez inicial mais demorada, às vezes 30, 40 minutos ou mais, e aí melhora essa rigidez e aí a dor vai passando, né? Então tem esse caráter inflamatório e o caráter mecânico, mas algumas doenças dão esse caráter fica misto, né? Então às vezes é difícil diferenciar só por isso. Mas a gente vai somando todas as características, então número de articulações, a forma de evolução, né? Como que é a evolução do quadro articular. Tem o quadro aditivo também, né? Que começa num joelho, depois de uns dias aparece no outro joelho, sem melhorar o joelho anterior, aí soma com um punho, é um caráter aditivo, né? Então a gente vai avaliando essas características para a gente começar a construir o nosso raciocínio sindrômico, assim. E tem algumas Perfeito. doenças também, né, Cabin, que tem caráter migratório também, né? Isso. Algumas Por exemplo, artrites, febre né? reumática, né, que é a clássica migratória, geralmente ela é monoarticular, mas migratória. Então, ela afeta um tornozelo da criança, dura 5, 6 dias, melhora, mas começa no joelho. Aí melhora, vai para o cotovelo. Aí fica umas 3 semanas assim e passa. Então é migratória. Acho que essa parte aí, né, não só para o clínico, mas principalmente para o reumatologista, essa parte da anamnese característica é fundamental, né?
Já ajuda a diferenciar muito suas doenças, qual o caminho que você vai pensar para o diagnóstico, né? Essa anamnese aí poderia ter sido, assim, né, com mais detalhe, feito um pouco com mais detalhe. Mas vamos lá. Você sabe, ó, Fabinho, só você quiser falar aproveitando o gancho pode que você deu aí, falar, Bruno. Cabinho. Você falou isso, eu lembrei de um paciente que me falou essa semana. Eu atendi um senhor que já é médico, inclusive, e ele já tinha passado em vários médicos com muita dor nos ombros, no quadril, e não conseguia movimentar direito e tal. E aí ele chegou para mim, idoso, com dor no ombro, quadril, com rigidez. Mas essa até eu sei, hein, Fábio? Aí eu fui examinar, só palpei a articulação, tal, vi a força, como é que tava, tal. Para mim isso é polimialgia reumática, eu vou te dar aqui prednisona, depois eu preciso ver os exames e tal. Ele, não, mas eu trouxe um monte de exame aqui, o senhor não vai ver? Eu, não, posso ver, deixa aqui, depois eu vou vendo e tal. Aí ele saiu e passou uns meses aí, sem voltar. E agora ele voltou. E como ele é médico, ele foi fazendo o desmame do corticoide e tal, foi se controlando. Mas ele falou assim, eu cheguei lá 3 dias depois, eu não tinha mais nada, tava ótimo. E aí eu encontrei um vizinho, ele falou, eu achei que você ia morrer a hora que eu te vi naquela época. Você estava tão ruim, e de repente você melhorou, o que aconteceu? Ele falou, não, eu fui no médico, que ele só relou em mim, assim, conversou lá e tal, me deu um remédio, sem ver os exames, sem nada. Eu voltei e falei, esse cara é louco. Eu fui num monte de médico, fiz um monte de exame e não resolvia. E o cara só conversou, esse cara é louco. Aí depois de 3 dias que ele ficou bom, ele falou, não, acho que o louco era eu mesmo, que não estava pensando direito. Então isso é importante, destrinchar o quadro clínico. É dramática, né, Cabinho? Então só para reforçar isso, destrinchem o quadro clínico, articular, e depois dos outros sistemas, e o exame físico. E isso é fundamental, né? Na reumato, a gente depende muito disso. Ô Cabinha, eu sei que também a gente está fugindo um pouco do nosso caso particularmente, mas não é sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com um especialista, né, Bruninho? E houve um episódio, não lembro em qual temporada exatamente, que nós trouxemos aqui um caso de um paciente que tinha artralgia e era pós-infecção por chikungunya. Ou não era isso? Se eu não estou equivocado. Sim. E como a gente está tendo uma epidemia agora de casos aqui na nossa região, muita gente pergunta para mim, né, fala, Fabinho, como que é o acometimento articular, né, do paciente com chikungunya? Então tem artrite, é só artralgia, como que é, Cabinho? A artralgia, ela é quase 100% dos casos, né, e ela é muito intensa. Por isso que chama chikungunya, né, que é corpo dobrado lá no idioma, lá eu não lembro o nome do idioma lá africano. E então de tão intensa dor a pessoa anda toda dobrada, e eu já tive a oportunidade de ver uma criança andando assim, dá dó mesmo, né, por chikungunya. E aí então a artralgia é o sintoma mais comum, mas pode ter artrite com uma boa frequência. Eu não lembro agora assim de cabeça a porcentagem, mas é bem frequente ter artrite também, não só artralgia. E o interessante do chikungunya é que ela pode cronificar. Diferente, por exemplo, Zika não costuma ter muito artrite, mas a dengue pode ter. Mas ela geralmente é aguda, né? Então vai fazer uma poliartralgia ou até artrite, mas aí 1, 2 semanas e vai melhorando. A chikungunya pode cronificar, e é isso que preocupa a gente. Só que quando ela está na fase aguda, ela é mais poliarticular, parecido com a dengue, mas depois quando ela evolui para a fase crônica, a tendência é ela ficar mono ou oligoarticular. E aí pode passar de 1 mês, 2, 3 e às vezes até passar de ano com esse quadro se você não tratar. E aí, pelas evidências que a gente tem, parece um quadro mais de artrite reativa do que de realmente infecção viral articular, entendeu? Então, a chikungunya pode induzir, como outras infecções, né, que a gente conhece, pode induzir artrite reativa. Nas arboviroses isso não era comum, e com a chikungunya é comum de evoluir com uma artrite reativa crônica. Então, eu já peguei caso com 1 mês assim, de chikungunya, a gente trata a artrite só com corticoide inicialmente, mas você tem que ficar acompanhando. Porque
Porque se você for desmamar o corticoide e reativar, passar de 3 meses, é que vai cronificar e aí você vai ter que usar imunossupressor e tratar como uma artrite reativa, né? Ô, Cabinha, você usou a terminologia reativa. Né? Nesse mesmo episódio que eu tô aqui lembrando, você diferenciou reacional de reativo, né? É, Então, não são sinônimos. isso é um pouco controverso, viu, Fabinho? Não é todo livro que trata da mesma forma. Mas a gente adota, que eu acho mais didático, diferenciar a reativa para um quadro articular que desencadeia após a infecção, ou seja, o sistema imune, ele leva uns 15, 20 dias para desencadear essa artrite autoimune, que é a reativa. E a reacional a gente deixa mais para inflamação articular durante a infecção, né? Então você faz uma dengue com uma artrite reacional, né? Então faz parte do quadro agudo ali, inflamatório da infecção. E não tem tanta autoimunidade, entendeu? É inflamatório da CIRS ali do paciente. Já a artrite reativa é uma artrite autoimune que então leva um tempo para se desencadear, então geralmente é 15, 20 dias depois da infecção aguda, né? Muito bem, Bom, perfeito. vamos lá então, voltar ao caso Vamos aqui. voltar pro caso, né? É, O Vamos lá. Emerson já Tem teria mais coisa, voltado mas bem antes, o tem a Bruninho. dor ventilatória dependente, E tem É, astenia. que a gente ainda não uma dor entendeu. ventilatória dependente e um cansaço que acho que o Fabinho matou a charada. Ele parecia mais uma astenia do que uma dispneia, do que uma falta de ar. Ela Isso. caracterizava melhor como uma astenia. É, Né? porque essa grande dificuldade, né, Bruninho? Fraqueza, que é a forma como o paciente se expressa, né? É lógico que às vezes em alguns casos é muito mais fácil diferenciar a astenia da dispneia, né? Mas na grande maioria das vezes esse é o grande trabalho que a gente tem que ter na hora de interpretar o sintoma. A dor torácica posterior que o paciente apresenta, a gente poderia fazer aqui algumas hipóteses como diagnósticos diferenciais, né? Porque uma dor ventilatória dependente, a gente sempre fica pensando na dor pleurítica, certo? Então, um processo inflamatório de pleura. Mas nós não podemos esquecer que dores osteomusculares, né? Umas condrites, ou um processo de uma discite, eventualmente, na coluna torácica, podem eventualmente se manifestar com dor mais bem localizada e que piorem a ventilação, certo? Quem já Então, bateu a costela na quina da mesa assim sabe disso, né? então. Então, na verdade, a gente pode falar assim, a terminologia correta aqui seria uma dor ventilatória dependente, como o Bruno fez, mas eu já vi, por exemplo, gente equivocadamente colocando uma dor pleurítica, né? Não é só a dor pleurítica que piora na ventilação. Exato. Aí, assim, o exame físico vai ajudar bastante, né, para complementar aí Isso. as características, né? Acho que o Exatamente. Fabinho falou, é interessante, porque você pode ter condrite de árgo costal. Quando você respira, Isso. você movimenta e dá dor ventilatória dependente não tem nada a ver com o pulmão, né? Então, Uhum. acho que isso Eu aí também é atendi bacana. um paciente agora também esses dias que ele no trabalho lá forçou o tórax e ficou com dor na costela, até radiografou para ver se não tinha fraturado. E fazia um mês não melhorava, ele estava preocupado, será que é alguma coisa interna e tal. Mas eu fui relar, já doía, né? Então uma dor superficial, mais de parede mesmo torácica, né? Então o exame Ou físico aí é então, importante. ou então ele foi comigo correr de kart, eu tava com dor na costela todo dia, depois de inventar de correr de kart. Ó, o Fabinho Vamos tá lá. virando profissional do kart, viu, Bruno? Ó, eu não queria falar nada, mas eu tô correndo bem, viu, Bruninho? Ó, eu tô sabendo, a notícia corre, viu, Fabinho? Tá chegando aqui em mim. Ó, hábitos de vida dessa paciente. Ela negava tabagismo, etilismo, negava o uso de qualquer outro tipo de droga, né? Antecedentes pessoais. Ela não tinha gestações, não tinha abortos, nem partos, não tinha cirurgia anteriores e não tinha uso de nenhum remédio, nem de anticoncepcional. Ela usava outros métodos anticoncepcionais, não usava hormônio. Tá? Uhum. Antecedentes familiares, nada que chamasse atenção, parentes de primeiro, segundo até terceiro grau. E agora eu vou para o exame físico, que acho que vai ajudar a gente aí a melhorar o nosso diagnóstico aí. Ela estava em regular estado geral, ela parecia uma paciente doente, né? Parecia uma paciente doente.
Ela estava normocorada, no momento hidratada, eupneica, ela não tinha desconforto respiratório, uma pressão de 100 por 60 milímetros de mercúrio, ela estava sentada, foi aferida no membro superior direito, porém uma frequência cardíaca de 105. E essa frequência manteve-se constante, apesar da paciente não ter, né, tomado cafeína, não ter andado no último, né, últimos minutos, aí, 30 minutos, não ter fumado, não estar com bexiga cheia, enfim, tudo isso que a gente tenta evitar para não confundir. Porém, parecia regular o ritmo dela, parecia ritmo sinusal. O peso dela era 60 quilos, era o peso habitual, né? E, bom, eu vou falar o que está alterado agora no restante do exame. Exame pulmonar dela, ela tinha expansibilidade mantida bilateralmente, porém a ausculta, o murmúrio dela era diminuído em bases, bilateralmente, simetricamente, terço inferior. O frêmito era abolido, frêmito vocal, e a percussão, a gente conseguia a percussão registrar maciçez, a percussão, tá? Ó, Cardio, Bruninho, sim. mas tanto o frêmito era abolido, era bilateralmente em bases? Bilateralmente, Fabinho, bilateralmente. Bilateralmente. Era simétrico e terço médio inferior. E a ausculta também abolida bilateralmente em base. Bilateralmente, a percussão também maciçez bilateralmente. Certo. Não se auscultava nenhum tipo de ruído pulmonar. Não tinha sibilo, não tinha ronco, não tinha atrito, né, pleural, a gente não conseguia auscultar. Bom, o exame cardiovascular normal, a perfusão era boa, o ritmo era regular, não tinha sopros. O abdômen dela também não tinha edema, não tinha visceromegalia, o ruído era presente, não tinha dor. Não tinha edema de membros inferiores. Então, esse era o exame físico da paciente. Nada em pele, Bruninho. Nada em pele, Fabinho. Não tinha rache, não tinha nenhuma lesão cutânea, não tinha peteca, não tinha hematoma. E não nas tinha... articulações também tinha sinais de artrite? Fabinho, não tinha. Ela referia que tinha melhorado, por quê? Algumas coisas eu tô Escondendo. escondendo, né? Para dar mais emoção. Ela já tinha tomado corticoide nesse período. Ah, Ela já tinha passado em outro médico, já tinha tomado. E ela falou que quando ela tomou corticoide, teve uma melhora das articulações. Então, no momento do exame, ela não tinha mais artrite. Mas ela referia uma artrite. Ela falava que tinha dor, ficou vermelho, ficou inchado e tinha dor na movimentação também. Então, a característica parecia muito artrite. Punhos, né? E simétricos e as articulações interfalangianas também. isso é importante do corticoide, porque é comum, viu? É comum o paciente já vir ter experimentado o corticoide e isso muda muito a evolução de, né, pensando em alguma doença inflamatória. Então é importante essa informação, né? o Bruninho, a dispneia mesmo, ela não reporta, né? Não, Fabi, não reporta. Então, porque assim, além da frequência respiratória, ela tinha uma saturação de 95% em ar ambiente, não tinha tiragem intercostal, mas tinha esse exame físico aí alterado pulmonar, que eu acho que é interessante a gente discutir, né? Porque ela tem um exame físico pulmonar que lembra muito, né, o paciente com um derrame pleural. Então, assim, lembrar que mais rico do que o Bruno descreveu, só se ela dissesse, assim, que ela tem, às vezes, ortopneia, né, porque aqueles derrames não organizados, às vezes o paciente escorre, né, e o paciente ele piora em decúbito. Às vezes, quando o derrame ele é unilateral, tem um nome que todo mundo esquece, que é a treptopneia, né? Então o paciente tem dispneia quando ele deita sobre o lado sadio, né? Então ele tem uma restrição ventilatória. Então assim, agora o Bruninho fala que o paciente tem, né? Então a percussão maciçez em bases, né? Então assim, lembrar que o som normal dos pulmões é o claro pulmonar na percussão. Não tem ruídos adventícios, mas a ausculta é abolida nas bases. Na pesquisa do frêmito tóraco-vocal, o paciente tem o frêmito reduzido, né? Então, lembrar que o frêmito, como é que a gente faz, né? Então, com a palma dos dedos e não a palma das mãos, né? Sobre os espaços intercostais posteriores, a gente pede para que o paciente pronuncie uma palavra com som rica em consoantes, né? Então, 33, né? Aqui no Brasil.
O Bruninho já fala 88, né? Lá nos Estados Unidos. Viu, cara? Então, lembrar Isso eu que. não sabia, não. Então, Eu também não. não sabia, então, tá vendo, Bruninho? É. E o detalhe é o seguinte, né? Que a pesquisa do Frêmito, né? Hoje é muito raro, infelizmente, né? O pessoal fazer exame físico completo. Mas. Isso que eu ia te falar, eu ia perguntar isso pra você, aproveita já pra você falar. Por que não fez só a ausculta? Eu falei, só a ausculta resolvia, não resolvia? Então, Tá abolido ali na base e tal. Então, não resolve, né, Mas, cara? mas é pouco, né? Só abolido você tem mais condições que dá Porque certo. porque isso que só o eu- abolido, por Por exemplo. que o frame? Por que o resto? Então, porque só o abolido, por exemplo, poderia ficar entre um pneumotórax ou um derrame pleural. Né? Ou mesmo um paciente que tem uma grande massa pulmonar Massa. Isso. que reduzisse a ventilação daquela área pulmonar. Então, assim, como é que eu vou diferenciar? Por exemplo, Fabinho, uma telectasia pode dar Sim, uma, sim, né? uma grande atelectasia poderia. Então, como é que eu diferiria todas essas hipóteses? Então, por exemplo, na pesquisa do Frêmito, lembrar que o som ele passa melhor, né, pelo meio líquido e pelo meio sólido, desde que não haja interface entre a parede torácica e os pulmões. Né? Então, por exemplo, num caso de uma massa ou numa atelectasia, eventualmente o frêmito pudesse estar preservado ou até aumentado. Agora, todo o processo pleural, né? Então, porque o pessoal muito aluno pergunta assim, por que o frêmito é reduzido no derrame pleural se o som se propaga mais fácil no líquido do que no ar? É porque, na verdade, você afasta, né, os pulmões da caixa torácica. Porque você tem o preenchimento do espaço pleural para o conteúdo líquido. Então, os processos pleurais são antipáticos ao frêmito, né? Então, tanto no derrame pleural quanto no pneumotórax, o frêmito é reduzido. Só que aí você diferiria um do outro pela percussão. Enquanto você perceberia algum timpanismo, né? No caso do derrame pleural, você teria maciez. É isso aí, tá vendo? Eu fiquei feliz com esse exame físico, viu? Que é difícil a gente ver uma descrição assim. Apesar da história, né, ter falhado em alguma caracterização, no exame físico eles capricharam mais. Uma coisa interessante que o Fabinho... Pode falar, depois eu complemento. Não sei se... E tinha o resto do exame físico também, não, né? e casando com a história, o Bruninho menciona uma dor torácica posterior ventilatória dependente, né? Então, pensar que possa ser uma patologia que acometa a pleura não é nenhuma viagem, né? Uma coisa interessante que você perguntou, Fabinho, são as lesões cutâneas, né? Eu já peguei mais de uma vez em plantão dor ventilatória dependente ou dor torácica que tinha lesões sugestivas de herpes, né? Então, assim, você precisa despir o paciente, né? Claro, cobrir o paciente, proteger o paciente, todas as medidas, mas você tem que examinar a pele do paciente. Faz parte do exame físico que é muito importante. Né? Porque às vezes o paciente não consegue ver a região posterior, que eu ia falar. Né? Muitas vezes é no dorso e às vezes não encheu de vesícula ainda no primeiro dia, no comecinho. Então tem só um eritema ali, o paciente não está sabendo. Né? Então é importante olhar mesmo. Eu também já vi casos assim. Bem até lembrado. Suspeito de infarto. Eu já peguei infarto já. Porque assim, quando chamou o cardiologista, ele levantou a blusa e tinha lesão, né? Vixe, assim, sobrou para todo mundo. Eu tive sorte, porque na hora de fazer corretamente o paciente. Na hora de fazer o eletro, me chamaram para ver a lesão. Porque subiram a blusa para fazer o eletro e viram. Ô, Bruninho, falando bem lembrado a questão do herpes zoster, TEP também pode se apresentar com dor ventilatória dependente, né? Lembrar, o pulmão não tem terminações sensitivas, mas a pleura, né? A pleura parietal tem. Então, a depender da localização do TEP, né? Então você pode ter dor e, inclusive, ventilatória dependente. Perfeito. E aí, com esse exame aí, vocês querem... Não, mas tinha o fim do exame físico ou não? Eu não lembro se você terminou. Você foi até o fim do exame físico? Não lembro. Já terminei. Se quiser algum dado, eu te... ele não prestou atenção. Ele não prestou atenção, Bruninho. Não, porque quando ele falou da parte respiratória, eu achei que a gente tinha interrompido. Não, então tá bom. Então, o que tem de positivo no exame físico? Ó? Né? Isso, ela parecia um paciente doente, o estado geral dela era regular. A pressão dela era 100/60, mas parecia ser a pressão habitual dela, a perfusão era boa.
E o exame pulmonar chamava mais atenção. A propedêutica e o exame completo Cardiológico, pulmonar não. parecia um exame de derrame pleural. Não tinha nada cardiológico, né? Ausculta Ô, cardiovascular Bruninho, normal, bulhas normais, ritmo em 2 tempos. Fala, Fabinho. ninguém palpou a tireoide dela, não, né? Fabinho, não palpou, cara. Não tem essa descrição para falar. Por quê? Mas, Interessante. não, é porque você chamou tanta atenção na hora de escrever que ela estava com a frequência cardíaca permanentemente acima de 100, ritmo sinusal, aparentemente é irregular, né, o exame físico. E quando você falou que a pressão dela, esse 10/6 é o habitual, eu falei assim, com uma frequência cardíaca acima de 100, eu já não sei, não me garanto tanto assim que seja habitual, né? Ou, Sa- eventualmente, ela tem algum motivo para estar taquicárdica. Fabinho, você sabe que frequência cardíaca é uma das coisas que eu mais me preocupo, cara? Porque Eu apesar também. de ser um sinal assim totalmente, né, inespecífico, mas quando o paciente está ou muito, né, frequência baixa, bradicárdico ou taquicárdico, alguma coisa errada tem. Você pode até não estar, naquele momento não estar conseguindo enxergar, mas assim, não está certo. A Tá paciente tendo alguma alguma coisa, repercussão, né, Bruno? isso cara, se eu tenho medo de uma coisa, além do hipercalemia, é taquicardia, cara. Hipercalemia eu tenho medo também, Não, Bruninho, eu mas penso muito parecido. Tem duas coisinhas, né? Porque na verdade o que que significa taquicardia? É um sinal de liberação adrenérgica. Então, assim, quando eu pego o paciente com diaforese e taquicardia, eu sempre ligo um sinalzinho de alerta, assim como você. Então, por isso que me incomodou um pouco, sabe? E assim, a tireotoxicose numa fase inicial, ela pode passar desapercebida para muita gente, certo? Então, ela é uma faixa etária jovem, né? Então, não é o mais habitual o paciente com doença tiroidiana, né, ter artrite. Artralgia até não é raro, mas a artrite não é muito comum. Mas, né, temos que ficar aqui de fazer olho. uma pergunta aqui pro É. Fabinho. Fabinho, por exemplo, até agora nós não temos nenhum exame laboratorial, exame de imagem, nada. Se você fosse fazer seu raciocínio, você ia se ancorar, você ia se, se basear em quais aspectos dessa paciente, Fabinho? Isso é importante de falar para os meninos aí, para as meninas, enfim, para todo mundo que estiver escutando a gente aí. Ah, Bruninho, eu acho que aqui eu iria focar nesse exame físico pulmonar. Eu acho assim, artrite, artralgia, é lógico que eu já tenho aqui uma hipótese diagnóstica, só que eu acho que é essa hipótese, mas não vou verbalizá-la. Né? Que, Uhum. doença que acomete vários órgãos, articulações, pode pegar pleura. Mas eu acho assim, eu sempre digo que você ancora o raciocínio num dado indubitável, e eu acho que a artralgia é complicado, a artrite já é mais fácil, né? Então, como acaba, costumamos dizer, artralgia, o leque de doenças clínicas é gigante, a artrite já restringe um pouco. Como o exame físico dela limita para essa caracterização de quantos grupos articulares são acometidos, e o exame físico dela é rico sob a ótica pulmonar, eu faria um raio-x de tórax aqui, certo? Hemograma, porque a doença que eu estou pensando pode ter algumas alterações de hemograma, certo? E eventualmente depois até considerar alguns exames menos habituais, que eu não vou adiantar, ou fazer uma toracocentese desse líquido, né, que eu estou imaginando que vou encontrar aqui. Acabe, e você? O que você acha que é importante para basear o Ó, raciocínio? só uma coisa, eu perguntei do cardiológico porque eu tive uma experiência aqui, não atendi o paciente, mas eu fiquei sabendo, porque foi aqui da região, que faleceu até o paciente. Ele foi no reumato, com dor articular, tinha artrite, parecido com esse caso aí, já de uma evolução de algumas semanas aí, e a reumato pediu os exames, e nesse meio tempo, até ele retornar com os exames, piorou muito, foi para o hospital, e aí ele tinha uma endocardite infecciosa, grave já. Poxa. Então, assim, a gente sempre fala, endocardite pode dar artrite e tal, mas fala porque está no livro lá, né? Mas foi a primeira vez que eu vi o paciente procurar o reumato por dor articular, né? Assim, num quadro de endocardite. Então, por isso que eu te perguntei, falei, esse paciente não tem nada cardiológico, não ausculto e tal, porque agora eu fiquei marcado com isso, né? Porque a hora que ele piorou,
que ele chegou no hospital já estava uma vegetação extensa, então complicou Entendi. o quadro, né? Não conseguiu recuperar, infelizmente. E o Carbinha, e nesse caso aqui, o Bruninho falou que se incomoda com a frequência cardíaca, assim como eu. É uma paciente assim, ela não tem sinal de hipóxia, mas eu poderia imaginar assim, eu ficaria mais tranquilo se eu ficasse, se eu correlacionasse melhor essa taquicardia com uma restrição ventilatória por causa de um derrame volumoso, entendeu? Sim. Por isso que Agora, eu chamei a atenção da frequência. e doenças que dão um quadro inflamatório sistêmico também podem dar taquicardia, pelo quadro Sim. inflamatório sistêmico, né? A taquicardia dela não é tão intensa, né? Nada assim. Mas eu gostaria, assim, como eu frisei lá, quando a gente está investigando um quadro articular, às vezes é importante a gente entender os outros órgãos. Eu sempre peço urina também para ver se não tem nada renal. E pediria prova inflamatória, que o Fabinho não falou aí, de VHS, PCR, né? Então tá. Então, E se não, assim, se não pedir creatinina, o Emerson, quando ele ouvir esse episódio, eu falo creatinina aí ele também. vai querer te matar. Inulina. Mas eu não acho, por exemplo, assim, a gente tá pedindo examezinho alíquotas, né? Primeiro porque a paciente tá bem, né? E segundo, porque eu detesto quando pedem aqueles kits de exames que inclui sódio, potássio, TGP, né? Então, quando os alunos, né, os residentes, não sei se nos outros hospitais que não os que a gente trabalha, usam essas terminologias, kit idoso, kit infecção urinária. Eu detesto isso. Fabinho, aqui, até na atenção básica, tinha a opção de você pôr provas reumáticas. Nossa. Aí Provas fazia reumáticas? se escrever provas reumáticas. O laboratório Quais são que as prestava provas reumáticas? o laboratório que prestava serviço para a prefeitura, ele já sabia o que era prova reumática. Então, Nossa. ele fazia fator reumatoide, ásulo, VHS, eu não lembro se tinha o FAN, alguma coisa assim. Só que ele fazia o ásulo para todo mundo que você pedia prova reumática. Então, e um senhor de 89 anos lá, o cara pedia prova, você vai fazer um ásulo. O que você vai fazer com esse ásulo, cara? Não tem nada a ver, né, com a hipótese de febre reumática. Já que você falou de exames mal solicitados, ó, Kevin, aqui você pediria só PCR, né? PCR e VHS, né? Você Mas pediria o VHS. Qual a vantagem? Não, vamos aproveitar. Qual a vantagem que você enxerga de você pedir VHS e o PCR? porque tem algumas doenças que têm uma resposta diferente entre VHS e PCR. Então, por exemplo, ambulatorialmente, não para esse caso, tá? Mas ambulatorialmente, às vezes o paciente está bem e tal, e tem algumas situações que aumentam o VHS, que não são doenças inflamatórias. Então, por exemplo, estou tratando um paciente com artrite reumatoide. Se eu pedir só o VHS, ele pode vir alterado por outros motivos. E o PCR também, né? O paciente tabagista, o paciente às vezes tem outra comorbidade que pode alterar, a obesidade. Então, geralmente a gente costuma casar mesmo dois exames, porque se os dois vierem alterados, aí provavelmente é inflamatório mesmo, né? Nesse caso agudo, assim, eu já estou pedindo porque eu já estou pensando em algumas hipóteses que podem aumentar mais VHS que PCR, né? E infeccioso é o inverso. A gente pensaria em mais um PCR estourado e o VHS às vezes nem tanto. Isso é clássico no lúpus, né? Essa relação, né, o Carbinha, do VHS. Isso. O lúpus, ele geralmente aumenta várias provas inflamatórias e nem tanto a PCR. Então o VHS que vê o conjunto disso, né, de todas essas proteínas inflamatórias no sangue, que muda a carga, né, da hemácia, então isso altera mais o VHS do que o PCR em si. Agora, se for infeccioso, provavelmente o VHS não vem tão alto e o PCR é estourado. Então me ajuda nesse raciocínio. Ô, Bruninho, Então eu vou fazer o seguinte. Eu tava aqui com uma ideia futura, porque muita gente pergunta isso, né? Não sabe o que é o VHS, sabe que ele é uma prova Nós fizemos um inflamatória. vídeo já. Então. Eu fiz, até mostrei como é que faz o exame clássico, né? Hoje a gente tem ele já. Ó, o Fabinho não tá assistindo todos os episódios, Carbinho. Do Acaiado. Esse aí eu fiz Pegou ele no pulo, ó. Esse eu fiz Ele no fez a Instagram, armadilha tá no pra ele Instagram mesmo. nosso. Ele não Quem tá segue- assistindo todos os episódios passando visita. Quem ainda não segue a gente no Instagram, siga e tem lá meu vídeo
explicando o que é o VHS, como que faz o exame clássico. Isso não foi um episódio, né? Não, foi Não, num foi uma vídeo no tirinha. Instagram Foi curtinho. no vídeo do Instagram E curtinho. hoje tem Eu automatizado tenho desculpa, ó, VHS. Fabinho. Como eu não tenho Instagram, então eu não assisti porque eu não tenho Instagram. Você não tem desculpa. Não, então só o VHS, o clássico, você fica 1 hora esperando. Mas tem ele automatizado agora que sai em 5 minutos. Assim. Então dá para pedir com facilidade. Muito bem. Ó, Paulinho, então você assim, podia hoje já como falar eu... os resultados Ah, dos exames, não, né? calma aí, Fabinho. Hoje, como eu tô na chefia, eu que dou as ordens aqui. Não falando que o poder subiu na minha cabeça, mas enfim. Ó, então vou fazer assim, ó, Cabinho. Vamos fazer uma coisa, né, democrática. Eu vou começar pela idade, né? Primeiro os mais velhos, que vão falar primeiro. E eu vou colocar a Cabinho numa fria aí. Fabinho, eu queria que você desse 2 hipóteses diagnósticas. Vou deixar você falar primeiro, pela idade, por respeito. Depois o Acaiaba fala as 2 dele. Aí eu falo os exames pra vocês verem se as hipóteses estão certas ou não. Vamos lá. Uma ou Vai 2, ser- Fabinho? Fala aí, uma ou 2. Isso que você Então quiser. vai ser na ordem crescente de idade, é isso? Não, decrescente. De mais experiente com menos Ah, então não sou experiente. eu que tenho que começar. Ah, vai, Fabinho, Ó, fala. não, eu acho assim, a minha principal hipótese diagnóstica aqui, juntando uma paciente com cometimento poliarticular, né, então um quadro de mais crônico, astenia, potencialmente com derrame pleural, eu colocaria como lúpus a Então, principal lúpus, uma hipótese das diagnóstica, hipóteses. Beleza. né? Agora, eu não. Pensando assim num diagnóstico diferencial, uma doença não reumatológica, né? Lógico que eu precisaria ver, confirmar o raio-x derrame e analisar características dele, né? Um Certo. derrame mais crônico, porque a queixa dela da dor ventilatória dependente da astenia data de 4 semanas. No nosso meio, né, ainda uma doença que também pode dar cometimento articular, ainda que faltem algumas coisas, é tuberculose. Então, vamos lá. Sempre Hipótese do Fabinho, lúpus e TB. Agora, É. a Cabinha fala 2 aí, ou uma, Eu se não, achar eu não, mais. eu não Ficou mais colocaria difícil pra artrite mim, né? reumatoide. Eu não colocaria artrite reumatoide, que eu não sei se Ficou o mais Paulo vai difícil para colocar. mim, porque Eu sei que ficou, foi de propósito. essas 2 foi a que eu tinha pensado também. Mas tem mais, né? Uma que sempre que você tiver na free igual eu tô agora, chuta linfoma. Chuta linfoma, Boa, que linfoma boa. mascara tudo, É, né? Então pode dar lesão cutânea, pode dar tudo, né? Então, jovem e tal, a gente tem que lembrar, né? Não estamos vendo exame nenhum ainda, né? Só pela clínica. Então, linfoma é uma hipótese, né? Como 4 semanas também não é tão crônico assim o derrame pleural, às vezes infecção bacteriana mesmo, né? Com derrame pleural pode começar com artralgia e tal, né? E igual eu falei da endocardite aí. E qual outra? Já falei 2, né? 2, então 2 você pra cá. falou Então, Fabinho, linfoma. Fabinho, Acaiaba. lúpus e TB, Não, eu lembrei Cabinha que eu ia falar. linfoma e uma doença infecciosa pulmonar. A artrite reumatoide que o Fábio falou, É isso que eu ia pode perguntar. dar manifestação pleural e articular. Então, Isso. entra no raciocínio, é Ela que pela entra. idade de 22, né? Exato. 22 anos, 22 anos. a gente não é o que a gente espera, Uhum. mas é possível, né? Não é impossível começar com 22 anos. Então, quadro poliarticular, principalmente de mão, né? Com artrite mesmo. E aí evoluir com um derrame pleural. Pode sim ser artrite reumatoide. Perfeito. Então, assim, agora eu vou falar os exames. É interessante a gente falar isso, né? Com a história, exame físico, dá pra gente juntar fatos, igual o Fabinho falou, algumas coisas indubitáveis, exame físico que eu examinei, então eu tenho certeza que tá lá, né? E eu já fiz as minhas hipóteses. Agora os exames vão fazer o quê? Reforçar ou descartar as hipóteses, né? Então vamos lá. Isso. Seguindo a ordem da idade, né? Do mais experiente para o menos experiente, vou começar com os exames do Fabinho. Vamos lá. Raio-X de tórax, Fabinho. A gente vai colocar o raio-X quando a gente divulgar o episódio, mas eu vou descrever, né? Ela tinha uma área cardíaca dentro dos limites da normalidade, campos pulmonares preservados, porém tinha velamento dos seios costofrênicos bilateralmente. Pelo raio-X não se via nenhuma linfonodomegalia, né? O mediastino dela não tinha aparentemente linfonodomegalia, nem imagens infecciosas, nem cavernas, nem cavitações, nem condensações, né? Então, esse era o raio-X de tórax. Segura aí, Fabinho. Agora o hemograma que o Fabinho pediu, não foi isso? Foi.
Ó, ela tinha hemoglobina de 12,5, leucócitos de 4.520, plaquetas de 470 mil. Você quer mais alguma coisa ou não, Fabinho? Tá, o diferencial desses leucócitos é o habitual. Boa. Não é habitual não. Eu esperei você falar porque eu só vou falar o que vocês perguntaram. Tô Tá. testando aqui vocês, ó. Ele tinha leucócito aparentemente dentro do normal, só que com uma linfopenia. Tinha 810 linfócitos, sem atipia, mas tinha uma linfopenia. Interessante. Esse caso, Bruno, tá caminhando assim para não ter necessidade de a gente fazer a punção desse derrame, né? Porque essa é uma questão interessante, né? Quando proceder uma toracocentese diagnóstica? Hoje em dia, poderíamos completar o exame físico, olha o que eu estou me atrevendo aqui a dizer, né? Lógico que o Emerson já enalteceu isso em alguns episódios de temporadas anteriores, com a realização do ultrassom point of care. Então, o ultrassom torácico aqui poderia nos... Porque alguém fosse essa imagem que o Bruninho está falando de velamento unilateral, poderia, às vezes, não é tão fácil diferenciar uma massa telectasia do derrame pleural, certo? Então, aqui o exame físico fala muito a favor do derrame pleural, as imagens falam a favor do derrame pleural. Antigamente, a gente faria, né, ou então, quando nós não, em serviços que não tenham condição de fazer ultrassom, o raio-x naquela incidência lateral, que é o Laurel, para ver se essa imagem, né, esse velamento, se ele escorre, certo? Então, na literatura ainda consta que a gente sempre deve realizar a toracocentese diagnóstica nos pacientes que tenham a derrame pleural com mais de 1 centímetro no Laurel ou puncionável hoje no ultrassom point of care, de causa desconhecida. E a única condição de causa conhecida que você vai proceder uma toracocentese diagnóstica é no paciente com derrame parapneumônico para exclusão da possibilidade de empiema, que aí a conduta seria a drenagem desse tórax. Então, né, Bruninho, aqui talvez a causa acabe não ficando como desconhecida, porque da minha principal hipótese, por exemplo, essa linfopenia aí, ela já está pontuando a mais. Então vamos lá, Fabinho, E agora nas pensando, hipóteses que você fez. e só uma Lúpus coisa e do TB. hemograma, Fala. Bruno. Sim, fala aí. Os leucócitos totais também, 4.000 e pouco. Então pensar numa TB ou num empiema, que igual eu tinha falado de uma infecção bacteriana, a gente esperaria uma leucocitose importante, né? Então ela tem um leucócito ali mais tendendo para leucopenia com linfopenia, né? Mas ainda que a TB não tá... Assim, o hemograma não anula muito, né, cara? Não, mas vamos lá, Fabinho. Não. Das possibilidades que você fez, Mas qual não reforça, probabilidade ficou mais forte? TB ou lúpus? Eu acho que eu acho que a minha preferência seria por lúpus, né? Mesmo antes dos exames. Eu acho que os exames não foram aditivos, né? Essa linfopenia aí pontuou um pouco mais para lúpus. É porque TB, né, Bruninho? A gente já pegou cada caso de TB. Alguém poderia criticar aqui, cadê a febre? Né? Mas febre vespertina, aquela coisa que só, às vezes na fase inicial nós não temos. Tem uma visita aqui, ó. Tipo, perda de peso, também não. Então, assim, eu sempre fico com o TB como hipótese diagnóstica quando eu pego o paciente com derrame pleural, faixa etária jovem, e não é um clássico parapneumônico, certo? Não teve uma história de um TEP com repercussão com C direita, o paciente não tem clínica de insuficiência cardíaca, tuberculose sempre entra como hipótese diagnóstica. Eu acho que Vamos lá, agora então. usamos a caiaba, né? Isso, usamos a caiaba e vou dar a palavra para a Cabi. Então, ordem de idade agora do mais idoso para o menos idoso. Creatinina 0,8. Uma urina 1, a Cabinha, que você pediu. Né? Densidade normal, pH 7. Um pouco básico, mas enfim. Leucócitos, 87 mil. Sempre 7. Tinha hemácias, né? 63 mil, valor de referência até 25. Então o leucócito estava um pouco aumentado. Né? Aumentado, tinha leucocitura e hematúria. Proteínas, uma cruz em 4. Cilindros granulosos finos.
né? E urocultura negativa. Estou falando porque não sai na hora a urocultura, mas o exame já foi feito. O VHS que você pediu, acabei 97 e o PCR 0,6. Então, esses exames aí. Agora eu quero ver a Cabinha defender as hipóteses dele. Vamos lá. Pô, difícil, eu fiquei com as hipóteses menos prováveis e ainda tem que defender. O jogo ficou melhor pra Tô mim. brincando, tô brincando. E aí, a Cabinha? Não. Eu acho que assim, pensando no que eu tinha falado do linfoma, por exemplo, a gente não tem alargamento mediastinal, para pensar em linfonodomegalia, também não foi falado isso no exame físico, né? De linfonodomegalia. A gente não viu aí muita anemia crônica, assim, né? Não tinha. Então, os outros exames agora também, com esse PCR baixo, esperaria mais alto também no linfoma, mas não é específico também para a gente descartar. E também o PCR baixo para infecção, né, fala mais contra ainda, né? Então, reforça, como eu expliquei antes, o lúpus ajuda, né, nesse raciocínio, igual é o exemplo prático aí do que o Fabinho tinha perguntado. A gente vê um VHS estourado, 90 e tantos, uma menina de 22 anos, né? E com PCR baixo, né? Então, isso lembra bem doença como lúpus, né? E a urina, né, com sedimento. Achei que ninguém ia falar da urina, não é possível. A urina, já que o Emerson não está aqui, eu posso falar que é uma urina suja, né? Não, então, tem uma leucostura, hematura microscópica, tem uma proteinúria pequena, mas com cilindro até, então tem um sedimento ativo ali. Bruninho. Sedimento urinário ativo é uma palavra bonita, hein, Camille? Sedimento urinário ativo. Ô, Bruninho, explica pro ouvinte, que tem alguns ouvintes que estão no 3º, 4º ano, o que significam esses cilindros? Fabinho, assim, tem uma aula que eu dava de... É interessante isso aí, né? Tem uma aula que eu dou de exame de urina, né? Análise de exame. Já dei uma vez, foi chamado para dar uma aula. E eu falei, como é que eu vou fazer as pessoas entenderem isso, né? Aí eu falo, né, que assim, o cilindro é formado, porque você pode ter cilindro inflamatório, cilindro hemático, cilindro por descamação de células da parede, por exemplo, nas células tubulares, na necrose tubular aguda. Aí eu coloco assim, Fabinho, se eu tiver uma lesão lá no túbulo contorcido proximal, qual vai ser o formato que essa lesão vai adquirir? Aí eu coloco um círculo, uma estrela e um cilindro. Fala, qual que é o formato do túbulo? É um cilindro. Então ele vai ter formato de estrela, de círculo ou de cilindro. Eu coloco e a pessoa fala, gente, mas será que meu túbulo tem formato de estrela? Não. Então, na verdade, o cilindro, ele tem formato de cilindro por quê? Você tem alguma inflamação ou alguma lesão mecânica. Por exemplo, quando você tem uma rabdomiólise, você tem mioglobina, você pode formar cilindro por mioglobina. E aí ele pega o formato cilíndrico, porque é o formato do tubo. Então é uma lesão inflamatória ou mecânica, ou na maioria das vezes mista, né, as duas, que ela pega o formato cilíndrico, você vê na urina, como se fosse um cilindrinho mesmo, né? E aí pode ser por quê? Por exemplo, se for um cilindro hemático, hematúria. Se for um cilindro granuloso, pode ser o quê? Pode ser descamação e pode ser por célula inflamatória. Se for um cilindro hialino, geralmente é um cilindro que não tem muito significado, né? Então é isso, o cilindro é formado por uma reação, pode ser glomerular também, ou tubular, proteína também, né? E ele tem um formato cilíndrico porque o túbulo é um cilindro. Então quando eu coloco essa imagem na aula, ninguém esquece, eu coloco uma estrela, um círculo e um cilindro. Muito bem. Então quando você vê cilindros, você tem que pensar que pode ter alguma coisa acumulando no túbulo, né? E aí ele está sendo excretado junto com a urina ali. Então, agora o que está acumulando vai depender de qual tipo de cilindro. Se é hemático, granuloso, né? Ô Carbinha, eu provoquei aquela hora você da relação do PCR e do VHS, mas só chamando a atenção do ouvinte, né? O Dr. Tipulo, né, Bruninho? Nosso professor, que eu não sei se ele nos ouve, se ele ouve o podcast, né? Mas ele adoraria me ouvir falando isso agora, porque ele sempre me provocava dizendo o seguinte, que no passado, quando não se tinha muito recurso para diagnosticar TB,
que TB é uma das doenças que mais sobe o VHS. Também sobe, Né? Então, assim, aqueles VHS estourados, acima de 100, né? Então, ele sempre falava que TB entrava na hipótese diagnóstica. É lógico que no caso da TB, diferente daqui da nossa paciente, o PCR não ficaria baixinho, né? Que a gente tem aqui uma distância muito grande, né? De um Isso. VHS de 90 e pouco para um PCR de 0,3, se eu não me engano, né? 0 alguma coisa. 0,6. 0,6. Né? Só para o ouvinte entender. Geralmente você pega uma pneumonia bacteriana, você vai ter um PCR lá de 20, 30, né? Que é bom, né? Porque às vezes eu vejo o paciente falando, meu PCR foi para 30. Eu falei, ainda bem, né? Porque é para ir mesmo, né? Se está em uma pneumonia, tem que ir mesmo. Se não for, aí que você tem mais chance de evoluir mal, né? Então o PCR estourou e o VHS também vai para 40, 50 ali. Agora, uma TB, o VHS vai lá para 100 e o PCR às vezes fica 10, 15 ali. Então ele tá bem alto, né? Tô falando em miligrama por decilitro, para quem não depende do serviço, exato, que o normal seria 0,5, tá? Então isso, ele tá 20 vezes aumentado, 30 vezes aumentado, mas na bacteriana costuma aumentar mais e ter não micobactéria, né? Aumentar mais o PCR e o VHS nem tanto. Na TB aumenta os dois bem. E no lúpus a gente tem um predomínio do VHS. Eu já vi lúpus com PCR alto, tá? Então não é patognomônico, né? A gente não vai pegar todo caso que o VHS é alto e o PCR baixo é lúpus, não é assim. Mas ajuda, né? A gente está aqui construindo uma estrada, né? Do raciocínio diagnóstico. Então a gente vai pôr tijolinho por tijolinho ali para a gente ir caminhando para o diagnóstico final. Então acho que agora, né, a gente tem um conjunto aí de poliartrite crônica com uma pleurite, né, com um derrame associado a uma provável glomerulonefrite, com uma linfopenia, né, um quadro inflamatório sistêmico, uma menina de 22 anos, né? A gente está pondo pedrinhas ali, caminhando para um diagnóstico que, para mim, que sou reumato, sou enviesado, é lúpus, né? Eu Acho que a probabilidade não é de só ser pra lúpus você, aí não. ficou muito Agora, alta, né? o Bruninho, a gente pode agora sendo objetivo, até porque a gente bateu papo pra caramba. Já vou encerrar já. Se vocês não pararem de o conversar, seguinte, vou cortar o microfone. vamos perguntar pra Caiaba aqui. Caiaba, o que nós precisaríamos aqui para, sob a ótica dos critérios diagnósticos, fechar lúpus? Então, ó, todo mundo que pensa em lúpus pensa em FAM, né? E realmente, né, um lúpus ativo, quase 100% dos pacientes vai ter um FAM positivo, assim, né? Então, é descrito alguns casos esporádicos, assim, raros, de FAM negativo, mas aí é até discutível isso, né? Porque tem alguns autoanticorpos que podem não dar FAM, tá, gente? Então, por exemplo, o anti-Rho pode não dar FAM. Então, às vezes, pode ter um lúpus ativo com FAM negativo. Mas é difícil. Quase 100% tem um FAM negativo. Ou o lúpus está inativo há muito tempo, o FAM pode negativar. Então, a gente pensaria no FAM. Mas você sabe que eu, particularmente, não me importaria muito com o FAM desse paciente. Porque tá tão na cara que parece lúpus isso, que é mais fácil eu ir direto para um autoanticorpo mais específico. Porque o FAM ele é inespecífico, é um exame de triagem, né? Então ele pode vir um padrão nuclear homogêneo que vai me sugerir um anti-DNA, que teria tudo a ver com lúpus, né? É um anticorpo bem frequente no lúpus, não é patognomônico também, pode aparecer. Eu tenho paciente com anti-DNA positivo que não tem nada, tá? Eutrófica, não tem doença nenhuma, eu só acompanho ela, tem um anti-DNA lá que eu nem sei porquê. Então, no caso da gente aqui, num serviço, a gente tem facilidade de fazer o anti-DNA, e se eu pedir FAM e anti-DNA junto, eles saem junto, então para mim é mais importante o anti-DNA, um complemento C3 e C4, que pode estar consumido, né, que seria mais específico para eu firmar o diagnóstico de lúpus do que o FAM. Né? O FAM, lembrando, pode ser positivo no Sjögren, pode ser positivo em polimiosite, em miopatias inflamatórias e em outras doenças não reumatológicas, digamos assim, né? Então pode vir no Hashimoto, né? O Fábio está cansado de ver, e pode vir em pessoas saudáveis. Então, ela ter o FAM positivo aumentaria o risco
para o diagnóstico de lúpus, mas não seria tão específico assim para firmar esse diagnóstico. Eu ainda precisaria, dependendo do padrão que viesse o FAM, aí pedir um anti-DNA, ou um anti-RO, ou um anti-SM, né? Seria mais específico. Então, mas vamos pensar na rotina padrão tenho normal, FAM e seria o anti-DNA. FAM. Isso. Ó, o FAM veio 1 para 1280, padrão Ixi. nuclear homogêneo, como a Cabem acabou de Isso. falar. E o anti-DNA veio 1 para 640. Então, qual seria o raciocínio assim? A gente pediria o FAM para ver o padrão, para depois pensar qual autoanticorpo teria relação. Nuclear pontilhado fino, eu ia pensar mais anti-RO, anti-LA. Nuclear pontilhado grosso, ia pensar mais anti-RNP, anti-SM. Mas a gente que tem facilidade de pedir todos eles de uma vez, às vezes nem tem muita importância o FAM. Então ela veio com o FAM e o anti-DNA. Mas eu achei legal, ó, que legal esse caso. A gente chegou no diagnóstico sem o FAM. Né? Não precisou do FAM para pensar que era lúpus, né? Então, o que eu quero é desvincular um pouco essa ideia de sair pedindo FAM para todo mundo que você pensou em lúpus, né? Tenta construir a clínica, a história, o exame físico, o acometimento dos outros órgãos com os exames laboratoriais mais simples, para aí no final você pedir o autoanticorpo ou um FAM, que aí vai fazer todo o sentido, vai ser a cereja do bolo aí, né? Perfeito. Muito bem. Um caso bacana aí. Bacana. Agora, ó, para encerrar. E é hoje eu comum, tô- né? Deve ajudar muita gente aí que está ouvindo no dia a dia. Hoje eu tô com o poder na mão, eu queria que cada um deixasse uma mensagem final desse caso aí, Fabinho, começando por você. Sempre lembrando, o mais Desse velho caso? pro mais novo. Não, desse caso especificamente a mensagem. Desse caso especificamente. O que você acha que esse caso aí serviu pra gente aprender? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Mas Que é ele bom, pensou em né? dar mensagem do quê? Do São Paulo, que ganhou do Corinthians, é isso? Não, Pois é. futebol não. Não, eu acho assim, né? Que às vezes a gente não tem que ser tão dogmático com alguns conceitos, né? Quando, num primeiro momento, o Bruninho falou e ficou muito sugerido o derrame pleural, a gente às vezes fica lecionando que causa desconhecida tem que funcionar. Aqui é um óbvio cenário que o caminho correto não seria de realizar uma punção diagnóstica. Poderíamos aqui estar sendo mais iatrogênico do que estar ajudando, né? Exato. Então, Às vezes complicaria, né? Isso, a valorização, né, do exame físico com a história, certo? E o final aqui, essa menção do Caiaba sobre o racional de Não, todos os exames. só uma mensagem, Fabinho. Você já Tá, tá então no tá bom. terceiro. Ok, tá. Ok. Não, Cabia, sua mensagem. eu vou reforçar isso que eu falei, né? Assim, Não, tem que caprichar. ser outra. Não pode ser igual do Ó, Fabinho, não. Tem que ser outra mensagem. Não, o que eu falei, né? Também não pode. Não pode? Tem que ser uma nova? Pode. Não, eu pensei nisso, né? Quer dizer, a gente pegar o caso, destrinchar, né, anamnese, exame físico e os exames complementares básicos antes da gente pensar em exames específicos, né? Esse racional que a gente fez aqui, acho que foi muito legal e totalmente aplicável em qualquer, né, serviço de saúde, assim. Bom, a minha mensagem final é uma pergunta para vocês. Pode responder quem quiser. Qual que é a única certeza que a gente tem, Fabinho e a Caiaba, na vida? A gente só tem uma certeza. Qual que é? Que um dia vai morrer. Da morte. Com certeza a gente tem a Exato. morte. Uhum. E eu não sei se vocês assistem os episódios Passando Visita, mas a gente gravou uma tirinha Não, sobre o você obituário. Você A gravou. gente eu. A gente sobre o eu. obituário, né? A gente eu. E aí achei bem interessante, sabe por quê? A pessoa. É um livro que eu ainda não li, mas está na minha lista aqui, mas eu vi um comentário, uns vídeos, achei muito interessante. Pra gente refletir, né? Tá começando o ano, a gente tem as coisas de reflexão. Por exemplo, ele fala, se você morresse hoje, o que teria no seu obituário? Né? Então, assim, se a gente morresse hoje, sabe que eu já fiz coisa boa, algumas coisas que eu mergulharia no meu obituário, né? Então, isso mexeu comigo. Falou assim, opa, calma aí. Será que eu não preciso melhorar? Tem mais coisa para eu fazer, né? Então, e eu queria só juntar com o caso, por quê, pessoal? Casos médicos, qualquer caso, mas a gente tá falando de medicina, a gente não tem certeza de nada, são probabilidades, né? Que elas vão ficando mais fortes ou menos fortes de acordo com a Exato. história, com o exame físico, os exames laboratoriais, né? Então, porque eu tinha uma angústia, não sei vocês, quando eu era aluno, que falava assim, mas como é que eu tenho certeza que isso aqui é tuberculose? Tem certeza 100%? Não tem.
Não. Claro que a chance com os exames, né? Então, eu acho que é interessante isso aí, para os ouvintes, os espectadores entenderem que você vai juntando pedaços, igual a Cabinha falou, para formar uma hipótese mais provável. Mas certeza mesmo é só da morte, viu, Fabinho? Na reumato quase sempre a gente não tem certeza. Não é igual, tem umas áreas, Bruno, que você faz TSH, hemoglobina glicada e tal, fica fácil. Véio. Agora na reumato a gente quase nunca tem certeza, a gente vai pela probabilidade mesmo. E eu acho legal, Bruninho, que você falou aí do obituário, para o ouvinte aí pensar, não só nas suas ações, boas ações, mas a sua família, quem você convive. Se você morresse hoje, você teria falado tudo que você queria para ela? Boa, boa. Tem alguma coisa que você quer falar? Fala logo, porque a gente não sabe até quando a gente vai poder falar, né? Então eu queria deixar esse recado Fabinho. também. Boa, gostei, Caminho. Bacana. Ó, tava com saudade de vocês ficam sumidos, né? Se bem que eu vejo, eu falo com o Fabinho mais agora que quando eu morava no Brasil, pra você ter uma ideia. Que mentira. Mas não é pelo WhatsApp, não, porque pelo WhatsApp é difícil. Ele não atende, né? Não, muito bom. Então é isso, pessoal. Esse foi o Passando Visita com o seu novo chefe, né? A partir de hoje, só hoje. Uma conversa entre amigos de clínica médica, sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço a todos e acompanhe a gente em todas as redes sociais. Muito obrigado.